Salve, torcedor! É mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. O vídeo de hoje é referente à segunda semifinal da Copa do Brasil, o segundo jogo entre Corinthians e Fluminense, realizado na Neoquímica Arena. O primeiro jogo foi um belo do empate em 2-2, um jogo muito corrido, um jogo muito equilibrado, onde o Corinthians foi arrancar o empate no final do jogo, quase que ali no último lance. E então os dois entravam para esse jogo da volta num pé de igualdade, já que não tem gol válido fora de casa e nenhum dos dois se saiu vencedor do jogo de ida. E o que a gente viu foi um Corinthians fazendo aquilo que o Fluminense menos gosta, que é pressionar a equipe tricolor no seu campo defensivo, não dando espaço para o Fluminense fazer o que ele mais sabe fazer de melhor, que é trocar passes, que é ter espaço e tempo para pensar com a bola nos pés, que é o estilo do Diniz, não é de hoje, que é o que dá tempo para o Ganso pensar, por exemplo, e jogar e armar as boas jogadas dele. E isso desde os tempos de Santos. O que o Corinthians fez foi justamente o contrário. Desde o começo do jogo. Foi sufocar a equipe tricolor lá no seu campo de defesa. Desde da meia-lua ali. Era o Fábio sair jogando e já tinha pelo menos dois jogadores marcando quem estava com a bola. Então era o Corinthians pressionando a saída de bola da equipe carioca. E isso deu resultado, porque o Fluminense não conseguia respirar. Enquanto isso, o Corinthians aproveitava e roubava a bola no campo ofensivo dele, Corinthians. Tanto que aos 2 minutos, o Fagner bate um escanteio em jogada ensaiada e o Renato Augusto bateu para fora. Ele bateu o escanteio mais para fora da área e o Renato pegou o chute não tão bem e chutou para fora. Porém, esse escanteio saiu de uma pressão feita pela equipe do Corinthians. Né? Dessa jogada do Corinthians, o Fluminense conseguiu sair no chutão e aos 3 minutos, na jogada seguinte, o Fluminense consegue um ataque e com o John Arias, após o cruzamento do Samuel Xavier, o John Arias acerta uma boa cabeçada, o Cássio encaixa. Então foi um começo de jogo bem animado, apesar do Corinthians sufocar a equipe do Fluminense. O Fluminense conseguiu um ataque logo de cara e foi bem perigoso. Aos 7 minutos, o Renato arma uma jogada muito bem tramada com o Roger Guedes, que bate, porém não acerta o gol, ele bate para fora. Aos 11 minutos, o Mosquito pisa para o Renato Augusto, que já vinha de trás, com espaço. E do jeito que o Renato vem e com a categoria dele, aí ele acerta um chute daqueles chutes que a gente está acostumado a ver o Renato dar. O Fábio faz uma bela defesa de mão trocada, botando para escanteio. Então a gente pode ver ali que foram 11 minutos, isso eu posso garantir que até os 18 minutos mais ou menos, o Corinthians manteve a pressão ofensiva e não deixou o Fluminense respirar. Então o Corinthians ele mandou no começo de jogo e não deixou o Fluminense fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ele não deixou o Fluminense respirar, não deixou o Fluminense sair jogando, sair no toque de bola, sair no jogo rápido, que é onde o Ganso aparece, onde o Ganso tem a agilidade para, em um toque, botar um jogador
botar um jogador na frente do goleiro. Tanto que foi até agora, até os 18 minutos, o Cano anulado no jogo. Nada fez o Cano até os 18 minutos. A primeira chegada tricolor no jogo foi aos 22, quando o Matheus Martins acerta um belo chute e o Cássio coloca para escanteio. Isso aos 22. Porém, desse escanteio não sai nenhuma jogada de perigo, nenhuma jogada mais perigosa. Isso, repetindo, o Fluminense, que tem aquela jogada de sair jogando, de sair tocando, o Corinthians abafou e conseguiu pressionar no começo da partida, né? Tanto que, aos 34, foi premiado com isso, quando no abafa, o Fábio tem que sair no chutão, porque o Corinthians está todo pressionando o Fluminense na saída de jogo. O Fábio sai no chutão, que foi cortado pelo Balbuena, armando um contra-ataque para o Corinthians. O Roger Guedes ajeita para o Renato Augusto. Desse chutão do Fábio, o Balbuena devolve de cabeça. O Roger Guedes, em um toque, ajeita para o Renato. E o Renato bate pro gol. De primeira, bate bem, porque o Fábio ainda não estava no gol. O Fábio estava fora do lance, porque ele foi bater, se não me engano, um impedimento ou uma falta, não me recordo bem agora. E ele estava fora do gol. A jogada foi muito rápida. O Fábio bateu, o Balbuena cabeceou, devolvendo a bola para o ataque corintiano. O Roger ajeitou e o Renato bateu pro gol. Daquela categoria que a gente sabe que o Renato tem. Então o Fábio estava voltando pro gol. E ele não estava de todo mal colocado. Porém, como ele estava voltando de costas, ele não estava bem colocado, não sabia exatamente onde estava, não sabia exatamente a posição dele em relação ao gol. E o Corinthians abre o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Na última estocada perigosa do primeiro tempo, o Corinthians vem aos 43 com o Mosquito, que infiltra, porém ele bate perto da trave. E o primeiro tempo termina com a vitória parcial do Corinthians em 1-0. Mais do que merecido pelo volume de jogo impresso pelo Corinthians. E muito também pelo que o Corinthians não deixou o Fluminense fazer no jogo até então. Em 45 minutos o Fluminense quase não atacou. E o Corinthians tirou proveito disso. Tanto que saiu na frente. Antes de voltarmos pro segundo tempo, eu vou pedir para você deixar o like, eu vou pedir para você compartilhar nas redes sociais. Eu vou pedir para você seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do canal, nosso Instagram é o Entre as Linhas Oficial e o nosso TikTok é o Entre as Linhas Canal. Então você que está passando por aqui, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de comentar o que achou do jogo e, por favor, nos siga nas outras redes sociais que nos ajuda muito, tanto no TikTok, Entre as Linhas Canal, quanto no Instagram, Entre as Linhas Oficial. Certo? Conto com sua colaboração. Voltando para o segundo tempo, logo aos 33 segundos de jogo, o Fluminense vai para cima e o Caio Paulista recebe essa bola e já manda direto para o gol e ganha um escanteio. Isso aos 33 segundos de jogo. O Fluminense precisa do resultado e vai para cima. O Corinthians só vai ter um pouco de paz e de ação ofensiva lá aos 9 minutos, quando o Roger Guedes recupera uma bola no ataque, como foi o padrão do primeiro tempo, pressionando o Fluminense, e carrega ela com um certo espaço e bate no gol, porém ela não entra. O gol não sai. Aos 14 minutos, o John Arias, bate uma falta de uma boa distância,
Ele estava para trás da meia-lua ali. Estava próximo, parecido, um pouco à frente talvez, de onde o Marcelinho Carioca fez aquele gol no Veloso. Talvez um pouco à frente. Ele bate uma falta ali e consegue acertar o travessão. Muito bem batida a falta. Foi um pecado aquela bola não ter entrado pela força que ela tomou e por onde ela pegou. Ela foi muito bem batida aquela falta. Isso aos 14 minutos. O Corinthians tem duas ações praticamente iguais aos 24 e 25 minutos, recuperando a bola no ataque, tomando a bola da defesa tricolor. Tanto com o Duqueiroz quanto com o Yuri Alberto. Porém, os dois arremates vão para fora. Então o Corinthians voltando a pressionar o Fluminense no seu campo de defesa. Aos 28, um contra-ataque para o Yuri Alberto. Um belo contra-ataque do Corinthians. Bola para o Yuri Alberto. Ele bate no gol e o Fábio faz uma boa defesa. E lá pro final do jogo, aos 41, o Michel Araújo bate de fora, precisando do resultado do Fluminense, perto da trave. O gol não sai. E ali, mais ainda pro final do jogo, 45 minutos, uma ótima jogada de pé em pé da equipe do Corinthians, já com o resultado já mais sólido. O Corinthians tem uma tranquilidade para fazer uma jogada de pé em pé no fim do jogo. E ela chega no Juliano, que faz o segundo gol do Corinthians. Isso aos 45 minutos, dando não só uma tranquilidade, como uma classificação para o Corinthians à final da Copa do Brasil. O que não fez o time do Corinthians parar. Porque aos 48, numa jogada pela lateral, a bola foi cruzada para dentro da área. O Felipe Melo foi cortar e acabou fazendo o gol contra. E o jogo termina 3-0 para a equipe do Corinthians. E o Corinthians está classificado e vai pegar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Foi um jogo onde o Corinthians imprimiu uma intensidade que há muito tempo não se via na equipe do Corinthians. Porque não foi uma intensidade de vamos pressionar os primeiros 10 minutos porque jogamos em casa e tá ótimo. O Corinthians pressionou 43 minutos do primeiro tempo, quase que impecavelmente. O Fluminense não tocava na bola. O Cano quase não apareceu no jogo. O Germancano quase que não apareceu no jogo. Obviamente que isso não é todo jogo, isso não é do dia para noite que você vai fazer isso virar a sua rotina, né? Porém, o Corinthians conseguiu fazer isso nesse primeiro tempo, o que matou o Fluminense, porque o Fluminense não conseguia sair. Se saía da área, já tinha 2, 3 jogadores para marcar. Então você não conseguia sair jogando. Então o Corinthians conseguiu matar a jogada principal do Fluminense, que era um toque de bola. A bola não chegava redonda no Ganso, que é o seu principal articulador do Fluminense. A bola não chegava redonda nele. Então, isso ajudou muito o Corinthians no primeiro tempo. Isso foi uma grande parte responsável pela classificação do Corinthians no jogo de hoje. Já no segundo tempo, o Corinthians meio que baixa um pouco as linhas, até pelo esforço feito no segundo tempo, porém não dá a bola para o Fluminense, fala, joga aí e me ataca. O Corinthians aproveita os espaços que tem, o tempo vai passando, o gol do Fluminense não sai, e o Corinthians é eficaz o suficiente, é letal, para fazer o gol, para os gols saírem a hora que tem as oportunidades que foi no final do jogo.
A equipe do Fluminense merece todos os méritos, todos os aplausos possíveis, porque o Fernando Diniz, se eu não estou enganado, chega pelo terceiro ano seguido numa semifinal de Copa do Brasil. A equipe do Fluminense joga um bom futebol. O Ganso voltou, está jogando novamente um bom futebol. Tem bons valores a equipe tricolor, como por exemplo o Arias, o Nino é um bom zagueiro. E aqui, se eu for ficar falando um por um aqui, eu vou ficar até amanhã. Porém, o Corinthians ele tem um time mais cascudo. E foi para isso que esses jogadores foram contratados. Ah, então vai ser campeão? Não sei, o time do Flamengo joga junto há mais tempo. Porém, o time do Corinthians é um time cascudo e joga junto. E ainda que não jogue junto há muito tempo, está acostumado com grandes decisões. Renato, Juliano, Roger Guedes, os próprios jogadores que estão no Corinthians há muito tempo, como Fagner, Cássio, Balbuena, que não tá, que foi para Europa e voltou. Então são jogadores que estão acostumados com decisão. Será uma grande final da Copa do Brasil. Tanto em relação ao time do Flamengo coletivamente, que joga muito há muitos anos, desde 19, quanto pelo esse time do Corinthians. Parabéns à equipe tricolor por ter chegado onde chegou. Merece todos os cumprimentos, todos os aplausos do Fernando Diniz e a sua equipe. E parabéns ao Corinthians por chegar a mais uma final de Copa do Brasil. E com um trabalho que vem sendo feito há muito pouco tempo. Um elenco montado no meio da temporada passada. Então não é uma coisa que vamos dar tempo para ele. Uma troca de técnico que era para ter sido feita no final do ano, não foi. O Vitor não teve pré-temporada para treinar. Então eu parabenizo o Corinthians por chegar onde chegou. Parabenizo o Flamengo por chegar onde chegou mais uma vez com o time que tem. E creio que teremos uma excelente final de Copa do Brasil. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa o seu like. Comenta aqui o que achou do jogo e o que espera para a final. Compartilha nas redes sociais, que ajuda muito o canal e faz a gente ter cada vez mais vontade de estar aqui fazendo esse trabalho para vocês. Muito obrigado pela companhia até aqui mais uma vez. Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.